E aí, Exatamente. para fechar agora, né? Não é bem com chave de ouro, não, porque infelizmente não é chave de ouro. Eu gostaria de falar sobre a questão que eu recebi o diagnóstico de espondilite anquilosante. Anquilosante, né? Eu recebi esse diagnóstico, mas eu fui preparada para, na verdade, antes chama de prognóstico, né? Que não tem ainda fechado, Sim, né? a consequência. Deu no sangue, né? Um exame do sangue que meu reumatologista passou. Aí depois ele Uhum. passou uma ressonância do quadril. Tem um nome Sim. específico, né? Eu esqueci o nome, né? Eu esqueci até o nome técnico. Neuroeixo. Isso. Aí passou essa ressonância e confirmou. Aí, como é tudo. Eu sei que também, você até comentou, né? Que tem pessoas que vêm com fibromialgia com esse tipo de doença também. E foi o que Pode. aconteceu. Eu queria saber a estatística, como é que acontece isso, né? Porque eu recebi algumas informações de que isso normalmente dá em homens, 1% da população mundial, e inclusive, assim, não sei se tem esse recorte nas pesquisas, mas chegou até mim que eram homens brancos. E aí eu disse, eu saí de uma. Eu entrei numa estatística que não era, que, né? Que é Que não estranha. tinha nada a ver com você, né? Pois é, que não tinha nada a ver comigo. Aí eu queria entender um pouco sobre isso, porque pode ser gente que está sentindo dor, está sentindo várias dores, e não sabe por que está sentindo. Como foi que eu descobri? Que eu deitada, deitada de um lado, o quadril dói. Deitava do outro, o quadril doía. Aí eu tentava dormir de bruço, né? Bruço, tá? Doía também. Não, então, assim, eu não tinha. Então, eu tenho dificuldade hoje de dormir, de posição para Sim. dormir, exatamente por conta dessa dor no quadril. Então, eu queria entender um pouco, você que explicasse um pouco o que é essa doença, quais as causas, enfim. Uhum. Vamos lá, só para responder aqui a pergunta da Eliane Maria, ela falando que tem mais de 40 dias com dor no glúteo, acho que é o marido ou ela, não sei, que se estende até o osso do tornozelo esquerdo, que nem médico descobre. Sim. Então é interessante ou ir no ortopedista ou ir no médico da dor, que ele tem maior chance de descobrir isso aí, Eliane. É, em inúmeras causas, mas a gente pensaria em algumas coisas. Desde uma hérnia lombar, que pode causar isso aí, até um problema chamado síndrome do piriforme, que é quando o músculo lá que fica profundo no glúteo comprime o nervo ciático, e essa dor pode irradiar até o tornozelo, até o pé mesmo. Uhum. Bursite trocantérica, né? Bursite do quadril também pode dar essa dor. A própria espondilite anquilosante pode dar. Então, assim, é interessante ir a um médico especialista, ou ortopedista, né? Especialista em coluna ou em quadril, ou um médico da dor, que aí ele pode pelo menos dar uma luz aí para tentar investigar isso, tá? Ou pode ser apenas uma síndrome dolorosa miofacial, que é uma dor frustrante que não tem exame que detecta, o diagnóstico é eminentemente clínico, depois que se descarta essas causas, tá? Melhoras aí para você ou para ele, não ficou claro isso para mim. Mas Não, vamos lá, falar um pouquinho de espondilite. eu acho que é ela mesma. Eu acho que ela Ela falou mesma, antes né? mesma. Então é E isso, ele minha amiga. assim, tem que investigar, porque assim, tem que ver a origem da dor, né? Eu acho que Exatamente. esse é o desafio, Precisa né? de uma avaliação. Precisa de uma avaliação. Vamos lá, espondilite anquilosante, só para falar da incidência, é isso mesmo, em torno de 0,2 a 0,5% da população, né? Não chega a 1%. E é um pouco mais comum em homens, mas assim, de 2 para 1, né? Algumas estatísticas mostram de 5 para 1 em homens, isso varia bastante conforme pesquisado. Surge na idade adulta jovem. Eu não me lembro de ter visto isso, se é mais comum em homens brancos, não me lembro desse dado, mas que é mais comum em homem, um pouquinho mais, ela é sim. E acomete aí até um e pouquinho por cento da população. O que que acontece? É uma doença inflamatória crônica que afeta primariamente, principalmente a coluna axial, né, o neuroeixo ali, a parte do miolo, trocando em miúdos, e as articulações sacroiliacas, que são também bem acometidas, né? Então, todo o miolo da coluna, mais as sacroiliacas, geralmente é caracterizada por uma dor lombar crônica, né? Uma dor que se estende ali por muitos meses, mais de 90 dias, e por uma rigidez espinhal progressiva, né? Essa doença inflamatória causa reabsorção óssea e as vértebras elas vão fundindo uma com outras. Isso a gente chama em medicina de anquilose. Por isso que é uma espondilite, ou seja, uma inflamação do disco vertebral, uma inflamação da coluna anquilosante, porque elas vão se fundindo, que pode resultar em graus variáveis de imobilidade da coluna mesmo.
tem restrição para fletir, para fazer a rotação, a flexão lateral da coluna, do tronco. Então, assim, além de cursar com anormalidades posturais. A Uhum. causa é idiopática, é desconhecida, mas a gente sabe que tem fatores genéticos e ambientais envolvidos. Na verdade, o fator genético é muito mais prevalente, né? É a presença de um gene, que é o teste do sangue que a gente faz, que é um gene chamado HLA-B27. Então, a gente pesquisa a presença desse gene na pessoa, que está presente em mais de 90% dos pacientes de ascendência europeia. Eu acho que talvez a relação com pessoas caucasianas, né, brancas, advenha disso, porque mais de 90% dos europeus têm esse gene, e aí é um risco aumentado de ter a incidência dessa doença. Tem história familiar geralmente positiva, pode ocorrer em famílias, né? Gatilhos ambientais não são totalmente elucidados, mas são descritos por muitas pessoas, especialmente em tempos frios, que causa maior sensibilidade. E existe um processo de desregulação autoimune envolvido também, né? Então ela pode cursar com dor lombar e rigidez, que piora de noite ou de manhã, ou seja, quando vai dormir, quando acorda, e tende a melhorar com os movimentos. Essa é uma característica de todas as dores inflamatórias. Ah, enquanto a dor nociceptiva de um trauma, de uma lesão, o repouso é bom e o esforço é ruim. Nas doenças inflamatórias é o contrário. O repouso é pior e o movimento é que melhora a dor e a rigidez, né? Então dá dor nos glúteos, dor nos quadris, além de coluna. Pode dar artrite periférica, pode dar entesite, que é a inflamação das inserções tendinosas, né? Tendinites, bursites, etc. Pode dar dactilite, que é o chamado dedo em salsicha, que a gente chama em medicina. Uhum. Cursa com redução da mobilidade, como já falamos. Tem um risco aumentado para fraturas de vértebras, mais de 2 vezes maior aí. E pode dar manifestações também extra-articulares, né, que afeta quase metade dos pacientes. Uveíte anterior aguda, alguns pacientes podem ter com a inflamação da parte anterior da córnea. Doença inflamatória intestinal também, com desbiose, com síndrome intestino inflamatório, síndrome intestino irritável. Psoríase, alguns pacientes podem ter. Aumenta o risco cardiovascular por conta da inflamação sistêmica, né? Antigamente, em medicina, ninguém falava de inflamação sistêmica. Hoje em dia, todo mundo fala, todo mundo já identifica, por mais que alguns médicos não abordem. E pela restrição da expansibilidade torácica dos ossos, pela fusão dos ossos, pode dar complicações pulmonares, como a atelectasia, que é a redução ali, né, um colabamento da parte do pulmão, causada justamente por essa dificuldade da expansão. O diagnóstico é história clínica, sempre, exame físico, sempre. A gente faz a pesquisa do HLA-B27, além de marcadores inflamatórios e estudos de imagem, raio-x, ressonância de articulações sacroiliacas, de coluna, para descartar outras causas e para ver as fissuras, né, as fusões, né, a anquilose. É uma doença crônica, então, degenerativa, inflamatória, não tem cura, mas tem controle para evitar a progressão da doença. Então, Uhum. assim, de remédio a gente utiliza anti-inflamatório para tratar a dor e a inflamação. É, e quando os anti-inflamatórios não seguram, a gente parte aí para os bloqueadores, né, de moléculas inflamatórias. Tem uma molécula inflamatória que é o TNF-alfa, que as medicações são os bloqueadores desse TNF, que é o adalimumab, que é o mais famoso, mas tem inúmeras outras aqui. O infliximab, que é muito utilizado, não vou me lembrar agora todos os nomes. Tem outras moléculas que são inibidores de outros marcadores inflamatórios, então tem inibidores de interleucina 17, tem inibidores de uma proteína chamada JAK, que ela denota uma resposta inflamatória muito grande, que são os remédios mais novos, o tofacitinib, e tem um outro que eu também não me lembro, além do tratamento não farmacológico, acupuntura, atividade física regular e progressiva. A gente quer Uhum. ver o paciente ali virar mesmo um piolho de academia, é importante. Controle do estresse, cessação de hábitos não saudáveis, como tabagismo, ingestão de álcool, dieta saudável. Quando tem uma fissura muito grande, pode precisar de cirurgia, né? Mas na maioria das vezes o tratamento mesmo é clínico. E o prognóstico, com tratamento iniciado precocemente, o paciente aí tem uma funcionalidade quase que para a vida toda, graças a Deus. É uma doença controlada. Uhum. Quando tem um dano irreversível, né, com fissura de vértebras, é um caso mais avançado, a gente não recupera, a gente só dá conforto ali, qualidade de vida para evitar piorar, mas Uhum. diagnosticando precocemente, tratando precocemente, o paciente tem uma expectativa de vida aí muito boa. Inclusive saiu um relato de gosto dos doramas, né? Um ator coreano que ele deu uma inflamação no olho, afetou o olho. Então ele tá com o olho Ele tinha muito. espondilite?
foi o diagnóstico de espondilite. O dele É atrapalhou. o veíte anterior. É isso mesmo. Fica uma bolota, inflama tudo. Então, para Aqui, Mirella aqui está dizendo, médico maravilhoso, pena que não atende Ribeirão Preto. Obrigado, Mirella, obrigado pelo carinho, pela presença online, aqui. né? Mirella, ele pode atender online, não atende não, doutor? Para Online. dor, na maioria das vezes, a gente precisa de botar a mão no paciente. Então, para dor, eu não costumo atender muito, a não ser assim, o paciente ele já tem um médico de dor e precisa de um suporte, por exemplo, de uma interconsulta, ou precisa de prescrição de cannabis, aí é mais tranquilo, eu faço esse atendimento online. Mas no paciente com dor que chega para eu cuidar, eu preciso botar a mão nele, não tem como não examinar. Tem muitos testes que a gente precisa fazer, e aí precisa de uma análise mais presencial mesmo. Sinai está perguntando se eu trato neuropatia. Então, Sinai, como tem inúmeras causas de neuropatia, algumas neuropatias eu trato, outras não. Então, as neuropatias que se relacionam aí com quadro de dor, geralmente, o paciente vem para controle de dor, e aí eu trato de maneira adjuvante, junto com o médico dele, mas tem algumas neuropatias que, por exemplo, quem trata geralmente é o reumatologista, né? Essas Uhum. doenças inflamatórias crônicas, o especialista que acolhe é o reumatologista, às vezes com parceria com a gente para poder tratar o quadro de dor, tá? Então depende da causa da neuropatia. Mas não tendo um médico de referência, um reumatologista, o médico de dor pode dar esse diagnóstico e aí, havendo necessidade, ele encaminhar para o especialista que você precisa. É porque senão doutor Anderson até falou sobre isso, né? Que na verdade a neuropatia é um mundo, né? Então tem O que mundo descobrir exatamente qual a causa para saber qual especialista vai tratar, né? geralmente o médico de dor, mas o reumatologista e o neurologista. Então, assim, neurologista, reumatologista, médico de dor, os três vão acolher bacana ali e um vai caminhar para o outro quando houver necessidade naturalmente, né? A gente não consegue fazer nada no mundo sozinho, em medicina menos ainda, né? Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Então a gente sempre precisa trabalhar em equipe, a gente sempre precisa do apoio ali de uma equipe multiprofissional. Não apenas de médicos, né? Mas se a gente está falando de saúde integrativa, na maior parte das vezes, meus pacientes eu sempre mando para fisioterapia ou para o educador físico, no caso de um personal, nutrição e psicoterapia. Esses três profissionais aí, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista e psicoterapeuta, são os que eu mais encaminho aí na minha prática de dor para, se não todos os pacientes, quase todos, 90, 80, 90% deles. Eliana, o nome dele é Dr. Anderson. Ele é aqui de Salvador, da Bahia. Não, você é da Bahia mesmo, né? Eu tô falando, Sou mas da Bahia, sou baiano, estudei em Minas, né, me formei lá, mas sou baiano e nascido em Iguaí, no sul da Bahia. Hoje moro aqui em Salvador, e atendo aqui em algumas cidades do interior. agora sim, eu vou deixar aqui, vou falar para ele, Eliane, que ele cria um Instagram, que eu não sei se ele tem, aí você pode seguir lá no Instagram. Quando ele tiver o Instagram dele, você tem Eu já? tenho. Já Tem? tenho. Meu Instagram tá lá, doutor Anderson Maia, @dr Anderson, com N no final, Maia, tá? Pronto, pronto. Depois Cris vai deixar meu contato aí para todo mundo, contato do consultório, contato do Instagram. Se tiverem dúvidas, pode me chamar lá no Instagram, que a gente bate um papo e conversa. Pronto. Aí, para finalizar mesmo, porque a gente estava tendo recorde aqui, o YouTube está querendo até derrubar a gente. Já tentou umas duas vezes aí, mas não deu certo não, porque a gente é resistente, resiliente. Eliane, doutor, acredito que estou sentindo devido ao alto índice de ferro no sangue. Ferro 250 ferritina, 13,20. Ferritina de 1320 é muito alto, Aliane. É muito alto e representa um risco. Na maior parte das vezes, esse excesso de ferritina está relacionado com o estado inflamatório, né? Doenças inflamatórias podem causar isso, ou inflamação sistêmica mesmo, tá? Geralmente é um problema hematológico, pode causar com isso, então é interessante ver um hematologista ou um reumatologista. Tem algumas doenças que pode causar com isso. Você falou aqui agora, né? Já estou em tratamento com hematologista, fiz 4 sessões de sangria, é isso mesmo. Pronto, Então, tem que ver se é hemociderose, qual que é a causa, mas é um transtorno inflamatório que precisa ser cuidado, sim. pronto. Então, é o seguinte, então, obrigada, doutora Anderson, por isso. Gente, de Imagina, hoje eu que agradeço. eu vou fazer essa live, de hoje que eu estou tentando convencer ele a fazer essa live. Foi ótimo, você deu tanta informação que eu sei que essas informações vão ser muito úteis para orientar as pessoas, né? Pelo menos orientar no sentido de buscar ajuda, né? E não se Isso preocupe, mesmo. não, que depois que for divulgado, a gente vai fazer os recortes, que a gente vai fazer os recortes, Maravilha. e aí vai divulgar, eu vou divulgando para você, te marco lá no Instagram, porque com Perfeito, certeza combinado. várias pessoas vão pedir seu contato, porque tem pessoas que não estão aqui, mas elas vão assistir depois. Eu não tenho dúvida Sim, alguma, viu? Mas exatamente. O nosso objetivo,
Eu que agradeço. Nosso objetivo é justamente esse, conscientizar. A gente demorou de marcar, né, por várias questões de data, de agenda, de Ah, seu médico também é bastante tímido para fazer essas gravações, ah, mas graças a Deus conseguimos falar bastante aqui, quase 3 horas, né, 2 horas e meia, 3 horas aí de live. Foi muito importante, foram informações muito pertinentes, eu acho que tem potencial para ajudar muitas pessoas e quero me deixar aqui à disposição de quem precisar de apoio, de orientação, de ajuda, que conte comigo lá nas minhas redes, seja no Instagram ou pelo WhatsApp da clínica. Cris vai deixar todas as informações aí. E eu só tenho que agradecer, em primeiro lugar, pela confiança, né, pela honra, né, de lhe acompanhar aí, você e sua família, estar lhe acompanhando ao longo desses anos. Agradecer pelo convite para fazer essa live, que foi maravilhosa, como eu já falei, e que as próximas venham aí com novos temas para a gente poder debater sempre que possível, né? que Gostei muito. Obrigado, obrigado pessoal de casa, o pessoal que está assistindo. ótimo. O pessoal que Obrigada. permaneceu aí na live até agora participando. Agradeço muito a participação de vocês, as perguntas. São essas Sim. perguntas aí, essa interação que nos motiva a continuar e a fazer um trabalho interessante. Ó, a Eliane me chamando para ir para Minas. Olha que eu vou, viu, Eliane? Eu morei em Minas, estudei em Patinga, depois eu fui para BH. Eu sou apaixonado por Minas Gerais. Eu fui muito acolhido pelos mineiros. Eu tenho uma relação realmente familiar em Minas. Eu me sinto muito bem, adoro comer em Minas. E eu tenho um CRM de Minas porque eu tenho um projeto aí que eu desenvolvo de uma plataforma de prontuário médico, mas é para saúde pública. Então, a cada 3, 4 meses eu estou em Minas. Quem sabe eu não dou um pulinho aí, acabo botando um consultóriozinho aí de vez em quando. Tudo Pois pode é, acontecer. Mas eu tenho exatamente. uma dívida de gratidão pelo Minas e amo esse estado, viu? Amo o pessoal de Minas. Ave Maria, é um pessoal maravilhoso. Bom demais da conta esse povo, sou. Tá bom, doutor. Obrigada, viu? Obrigada por tudo. Obrigado, Cris. Obrigada. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Conte sempre comigo. Um beijo grande para todos vocês de casa. Um ótimo fim de semana, viu? Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Tchau.